Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos, não presencialmente no templo, como todos gostaríamos, mas não deixamos de estar reunidos, né? Estamos reunidos com os nossos familiares, aprendendo mais, louvando mais o nome do nosso Senhor. Estamos unidos, mais importante que tudo, né? Unidos pelo amor de Cristo. Nós vamos estar dando início ao culto dessa manhã, cantando o hino de número 198, acompanhando a irmã Jocilane. Convido os irmãos para nós cantarmos o hino 198 do cantor cristão. A mensagem do Senhor, aleluia, é cheia de perdão, de amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de olhar. Olha, pois ele vem, confiai só em Jesus. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de olhar. Vossa culpa já levou, aleluia, Jesus já satisfez na cruz, sua vida já entregou, aleluia, para vos apresentar a Deus. Olha, pois ele vem, confiai só em Jesus. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de olhar. Sua graça nos legou, aleluia, eterna vida lá nos céus. Confiai só em Jesus, aleluia, convertei-vos hoje mesmo a Deus. Olha, pois ele vem, confiai só em Jesus. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de olhar. Aceitai a salvação, aleluia, segui os passos do Senhor, proclamai o seu perdão, aleluia, exaltai o grande Redentor. Olhai, pois ele vem, confiai só em Jesus. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de olhar. Amém. Estaremos agora fazendo a nossa leitura da Palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 5, versículos 3 ao 5. E diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós vamos ter uma palavra de oração agora com a irmã Kátia. Senhor Deus, nosso Pai, que está no céu, neste momento, Senhor, eu venho te agradecer, Senhor Deus, pela minha família, Senhor Deus, pela nossa igreja, pelo nosso pastor Pedro e toda a sua família. Te agradeço, Senhor Deus, pela EBD, Senhor Deus. Te agradeço, Senhor Deus, pelos pregadores. Meu Pai querido, abençoa toda a nossa família. Abençoa todos aqueles, Pai, que estão participando do culto online. Que, Senhor Deus, possa estar abençoando a cada um. Abençoa, Senhor Deus, todas as crianças da nossa igreja,
os idosos, Senhor Deus, que o Senhor Deus venha abençoar cada dia nossas vidas. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Nós estaremos agora cantando o hino 536. Jesus amado, escuta a nossa petição e dá-nos teu auxílio nas horas da lição. No tempo dos estudos, ensina-nos a estar com grande diligência, cada um em seu lugar. Concede-nos cuidado e dá-nos mansidão, ouvindo nosso Mestre com dócil atenção. Amemos uns aos outros com verdadeiro amor e sempre obedeçamos ao grande Salvador. Passo agora para a irmã Neuza, que estará trazendo a nossa lição dessa manhã. Irmãos, o nosso estudo de hoje da EBD é a lição 10, Frutos da Tribulação. O texto básico, para o estudo de hoje, que foi escrito pelo pastor Felipe Pinto Lima, é Romanos 5, os versos de 3 a 5. Nos diz assim esse texto básico: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Irmãos, nós estamos vendo aqui que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa carta aos romanos porque certamente aquela igreja estava passando por algum tipo de provação, de sofrimento. Então ele estava escrevendo essa carta para que aquela igreja pudesse se firmar no Senhor, sentir fortificada para vencer. O pastor Felipe, ele começa aqui contando uma experiência de provação na sua própria vida. E ele começa perguntando: por que nós experimentamos tribulações? Qual deve ser a nossa postura diante delas? É possível aprender alguma coisa? E aí ele conta a sua experiência. Diz assim: em fevereiro de 2015, a minha esposa começou a sofrer de uma terrível hemorragia. Buscamos auxílio médico e depois de vários exames recebemos o seguinte diagnóstico: Raquel havia adquirido um câncer muito agressivo que se alojou no útero. Aquela notícia nos abalou profundamente. Nós tínhamos uma família feliz, uma bela filha. Pensávamos em outro bebê e éramos cristãos. Em razão disso, nós fomos levados a fazer perguntas como as que nós iniciamos esta lição. Então ele conta aqui a experiência de sua própria vida, a tribulação pela qual ele passou com a sua esposa, em 2015. E através dessa experiência, ele certamente fez essas perguntas que às vezes nós fazemos, Por que experimentar tribulações? Nós não somos servos do Senhor, nós não somos crentes. O Senhor já não nos salvou, então por quê? Mas nós esquecemos de que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Ele venceu para nos dar forças e nos ajudar a vencer essas tribulações. Infelizmente, as tribulações fazem parte da vida humana. No texto básico da nossa lição, o texto lido, Romanos,
5, de 3 a 5, o apóstolo Paulo estava escrevendo à igreja de Roma, que enfrentava tribulações, tanto no contexto social, como também na sua fé. Porque geralmente, irmãos, às vezes isso acontece. As tribulações no contexto social, na nossa vida social, na nossa vida humana, ela às vezes leva a tribulações também na fé, né? Também na fé. É bem verdade que os cristãos foram justificados, isto é, declarados inocentes através do sacrifício de Jesus. O fato de terem sido reconciliados conferiu-lhes paz e o direito de se alegrar na esperança da glória divina. No entanto, eles não estariam isentos das tribulações. Ao contrário, todos os cristãos, inclusive eu e você, devemos nos gloriar na esperança da glória de Deus, ainda que nas tribulações. Então, mesmo nas tribulações, nós temos que nos gloriarmos na glória, na graça do nosso Deus. Nós fomos salvos por Jesus Cristo, mas isso não diz que nós não teremos aflições enquanto nós estivermos aqui no mundo. Agora, o que nós precisamos é nos gloriarmos nessas aflições. Durante esse período de aflições que nós enfrentamos, nós temos que nos gloriarmos, né, nessas tribulações, na esperança em nosso Deus. Agora, por quê? Por que nós temos que nos gloriar? Às vezes nós perguntamos, né, podemos perguntar assim, mas eu tenho que me gloriar diante da tribulação? Achar bom isso aí? Por quê? Nós devemos gloriarmos a Deus, temos esperança nas tribulações. Primeiro, porque as tribulações produz perseverança. A tribulação produz perseverança. Quando nós estamos em tribulações, certamente, nós nos perseveramos na oração, na busca ao nosso Deus, né? Naquela época em que Paulo estava escrevendo os Romanos, eles estavam passando por tribulações, e o apóstolo Paulo quis exatamente fazer isso, despertá-los para que naquele momento eles tirassem experiência de vida, eles fossem perseverantes, né? A vida humana, nos primeiros anos do cristianismo, ela era mórbida, nociva, insalubre, era muito difícil. Os cristãos eram perseguidos e aquele desespero da perseguição, né, poderia levá-los a enfraquecer na fé, até mesmo a desistir de seguir a Jesus Cristo, né? Então, naquela época, as pessoas que aceitassem a Jesus como Salvador, elas estavam sujeitas às perseguições, inicialmente por parte das autoridades judaicas e depois pelo Império Romano. E em razão disso, o apóstolo Paulo recomenda que os cristãos deveriam ter especial interesse pelas tribulações. Isso não significa dizer que deveriam assumir uma postura masoquista, se alegrar, gostar, eu quero sofrer, eu preciso. Não era isso que o apóstolo Paulo queria dizer. O que ele queria dizer era que de busca pelo sofrimento ou pela humilhação, quando isso acontecia, não era que estar buscando essa humilhação, buscando esse sofrimento, mas quando isso vinha sobre o povo de Deus, eles deveriam se gloriar, deveriam sentir naquilo ali a presença de Deus, orar, buscar, estar mais contrito, né? Em momento algum, o apóstolo Paulo propõe que o sofrimento resultante das tribulações tenha um fim em si mesmo. Em si mesmo. No entanto, o que ele faz referência é o elemento pedagógico, como dito por Benjamin Franklin. O que foi que Benjamin Franklin disse a respeito da tribulação, a respeito do sofrimento na vida do cristão? Ele diz: viver é enfrentar um problema atrás do outro, o que significa dizer que eles são inerentes à vida humana.
Quando o apóstolo Paulo diz que devemos nos gloriar nas tribulações, ele considera até mesmo a pior delas, isto é, a que pode nos esmagar como um rolo compressor. E é através dessa tribulação tão grande que vem realmente nos esmagar. É através dela que nós somos provados. E é através dessa prova que nós somos aprovados por Deus. É através dela que nos aprimoramos na vida espiritual. Quando nós passamos, irmãos, por essas tribulações, nós temos que aproveitá-las para nos aprimorarmos na nossa vida espiritual. É através dessas provações que Deus nos prova a nossa fé e nos aprova para estarmos com Ele na glória um dia. Então, é por isso que nós devemos, durante as provações, nos mantermos firmes, buscarmos a cada momento a estarmos mais próximos de nosso Deus, na certeza de que Ele, através da nossa perseverança, da nossa esperança, Ele vai nos aprovar para estarmos com Ele em glória. E vai nos dar força, vai nos ajudar a vencer. Não podemos desistir, em hipótese alguma, não podemos desistir. Pelo contrário, é neste momento que nós devemos manter nossa maior contrição ao nosso Deus, né? Portanto, empenharmos-nos para que através das tribulações cresçamos em perseverança. Devemos procurar, através das tribulações, crescermos, né? Aumentarmos a nossa perseverança. O segundo motivo pelo qual as tribulações vêm nos trazer forças e nos aprovar para o reino de Deus é que a perseverança produz um caráter aprovado. Quando nós somos perseverantes, nós certamente seremos aprovados por nosso Deus. Por quê? Porque a perseverança, ela produz esse caráter aprovado. Se nós somos perseverantes, constantes na palavra de Deus, mesmo diante de todas as dificuldades e tribulações, nós perseveramos na nossa vida cristã, na nossa fé em nosso Deus, na oração, com certeza nós seremos aprovados pelo nosso Deus. A perseverança é uma das mais estimadas virtudes que o ser humano pode adquirir. Ela, na verdade, desempenha um papel fundamental no modo como lidamos com as tribulações. É através da perseverança que nós vamos aprender como lidar com as tribulações. Ela desempenha em nossa vida um papel fundamental, um motivo para que nós possamos lidarmos com as tribulações. Ainda que nós estudássemos todos os livros a respeito da perseverança, não conseguiríamos entendê-la totalmente. Também não adiantaria fazer oração no sentido de que fôssemos agraciados com a perseverança. Isso não faz parte da pedagogia de Deus. Mas só aprenderemos sobre a perseverança por meio do seu exercício prático. Então não é só ficarmos só quietos no nosso canto, né? Ou estarmos ali achando que através da perseverança nós seremos agraciados, seremos justificados e vamos nos tornar, né, aquela pessoa que Deus está aprovando. Nós devemos usar a perseverança, sabendo que é por meio dela, através dos exercícios práticos do nosso dia a dia, a todo instante, a todo momento de nossa vida, é através dela, dessa prática da perseverança, é que nós vamos conseguir a aprovação de nosso Deus.
A perseverança de que trata o apóstolo Paulo significa um tipo de paciência que nos faz triunfar. É aquela paciência que nós temos diante das provações, das dificuldades. Quando as dificuldades chegam, quando as provações chegam em nossa vida, nós não devemos de maneira nenhuma nos apavorarmos, desesperarmos e queremos uma solução rápida na hora e tem que ficar livre agora. Não. É nesse momento que nós devemos desenvolver a paciência, porque é exatamente a paciência, a certeza de que no momento certo Deus vai nos dar a vitória, é que nos faz triunfar sobre ela. Porque se nós nos desesperarmos e quisermos ao nosso tempo que aquilo seja resolvido, nós não vamos sermos vitoriosos, né? Nós não vamos triunfar, com certeza não. Nós vamos acabar nos afastando de Deus, enfraquecendo a nossa fé, nos desesperando. Mas se nós tivermos paciência através da perseverança, com certeza nós sairemos triunfantes sobre toda e qualquer adversidade, dificuldade, problema que venha sobre nós. A perseverança nos concede uma estabilidade positiva. A perseverança nos concede uma estabilidade positiva. Nós vamos nos sentirmos estáveis diante das dificuldades, tendo a certeza de que no momento certo, na hora certa, Deus vai nos dar a vitória sobre ela. Uma vez que as tribulações são inevitáveis, nós precisamos suportá-las. Se nós sabemos que as tribulações virão, não temos como evitá-las, o que nós temos é que sermos estáveis e suportá-las. Mas como suportar? Como? Como nós vamos suportar? Como, Manilson, que nós vamos suportar uma dificuldade, uma tribulação, uma coisa que está nos prejudicando tanto, nos desesperando? Através da oração, da paciência, da fé, da confiança em nosso Deus. Através da certeza de que Deus nos livrará dela. Porque nós não podemos nada, mas Deus pode tudo. E ao seu momento, Ele com certeza nos dará a vitória. Nós devemos buscar conhecer mais a natureza dessa tribulação e o que podemos fazer para amenizá-la é nos colocarmos inteiramente nas mãos poderosas do nosso Deus. Hebreus 10, 36 diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Se nós perseverarmos, se nós fizermos a vontade de nosso Deus, no final nós vamos receber o que Ele nos prometeu. Não podemos e não precisamos duvidar disso. A perseverança que gera em nós uma paciência é a perseverança que gera em nós uma paciência que nos fará triunfar sobre todas as tribulações. Então é através da perseverança, da paciência, que nós vamos conseguir triunfar sobre todas as tribulações, porque nós estaremos firmes e buscando em nosso Deus a resposta e a força para esses momentos difíceis, porque nós temos a certeza de que eles passarão. O terceiro motivo é o caráter aprovado produz esperança. Caráter aprovado produz esperança. Quando nós temos um caráter aprovado pelo nosso Deus, a esperança existirá em nós. O grupo Logos, um grupo de cantores, famosos que todos conhecem, O grupo Logos tem uma bela canção chamada Espinhos. O nome da canção que eles cantam, o nome é Espinhos. A certa altura dessa canção, a letra diz: Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero ser aprovado agora.
essa afirmação nos lembra que a aprovação é resultado da provação. Senhor, se eu estou sendo provado, eu quero ser aprovado agora. Porque se nós formos aprovados pelo nosso Deus, nós vamos com certeza vencer toda a provação. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, lembra-os, assim como também a nós, que as tribulações são um elemento fundamental para que a perseverança nos leve à vitória. Para que a perseverança nos leve à vitória. O apóstolo Paulo já escreveu isso aos romanos e também a nós hoje. É a palavra de Deus. Então, com certeza, ele está sempre nos lembrando que nas tribulações, as tribulações é um elemento fundamental, né, para nos levar à vitória sobre esse mundo, sobre o maligno e estarmos firmes e continuarmos firmes em nosso Deus. Os cristãos que desejam receber a aprovação são submetidos a um processo semelhante a dos oríveis. Pessoas que trabalham com metais preciosos, né? Emprega para refinar o ouro, como por exemplo, ao ser submetido ao fogo, extrai-se ou retira-se todo tipo de impureza. A partir de então, torna-se puro. Na mesma medida, ao enfrentarmos as pesadas lutas que a vida nos impõe, com a devida perseverança, isto é, paciência triunfadora, temos a oportunidade de nos tornarmos mais puros, melhores e ainda aproximarmos-nos de Deus. Ele em razão disso, irá nos chancelar ou confirmar o caráter aprovado. Então nós sabemos que o ourive, aquele homem que trabalha, né, com ouro, com metais preciosos, ele leva o fogo. Para quê? Para tirar toda a impureza realmente e se tornar um ouro puro. E assim, quando nós somos provados, né, é uma prova de fogo, nós estamos passando pelo fogo, para que toda a impureza do nosso coração, do nosso ser saia e nós nos tornemos o quê? Servos puros diante do Senhor. O apóstolo Paulo encerra o processo instaurado, ou seja, tribulação, perseverança e caráter aprovado com a esperança. A esperança tem a ver com uma certeza inequívoca ou irrefutável conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, essa esperança, essa vitória, ela foi conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário e é dada a nós hoje. O que nós precisamos é vivermos essa esperança firmes, não desistirmos nunca, sabendo que Deus está nos provando e nos aprovando para uma vida feliz com Ele. Eu e você não nos decepcionaremos se fizermos isso. É bem verdade que podemos nos unir a Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha de fogo ardente, mas nem um só fio de cabelo será chamuscado. Nós conhecemos aqueles 3 servos do Senhor que se recusaram a adorar ídolos, adorar homens, foram lançados na fornalha e nem um fio dos seus cabelos foram queimados, né? E assim somos nós. Se nós realmente nos negarmos a fazermos aquelas coisas que desagradam ao nosso Deus e permanecermos firmes nele, na esperança, Ele também vai nos livrar como livrou aqueles servos do passado. Porque o nosso Deus é o mesmo Deus, é um Deus que nos ama, a ponto de entregar Jesus Cristo, para seu único Filho, para morrer na cruz, para que pudesse nos resgatar, né, do pecado. Concluindo aqui, o pastor que escreveu, né, o estudo de hoje, o pastor Felipe, que contou aquela experiência que teve em 2015, né, do câncer da sua esposa, ele agora diz aqui, concluindo, na parte introdutória desta lição,
nós comentamos acerca do câncer que a minha esposa Raquel havia adquirido. Aquela fora a nossa maior tribulação. Morávamos a cerca de 140 quilômetros de distância da clínica em que Raquel fez o seu tratamento. 140 quilômetros, irmãos, longe da clínica onde ela fez o tratamento. E não foram poucas as vezes que fizemos aquele trajeto. Em algumas ocasiões, os efeitos colaterais da medicação tornavam as viagens ainda mais difíceis. O tratamento foi feito até o final e Raquel ficou curada. Amém, Senhor. Amém. No entanto, não poderíamos ter mais filhos. Assim que começamos a nos acostumar com a situação, prestem atenção, irmãos, um milagre aconteceu. Raquel ficou grávida. Além da bela Sofia, recebemos de Deus o esperto Caleb. Essa minha história teve um único motivo: mostrar a você que, a despeito das tribulações, o Senhor Deus continua conosco e que é possível nos gloriarmos na esperança e na glória de Deus. Romanos 5, verso 2, a parte B. Ele se utiliza do sofrimento humano resultante da queda para nos ensinar, aperfeiçoar e nos dar a oportunidade de nos aproximarmos dele. Que fique claro que não há mérito algum em nós por causa da aprovação, como dito pelo apóstolo Paulo, a mesma igreja de Roma, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, a vitória é certa, meus irmãos. Se nós realmente nos entregarmos nas mãos do Senhor, buscarmos nele forças, nós venceremos as tribulações. Com certeza. Para pensar e agir. Aqui são 3 itens que ele deixa para que nós estejamos pensando e agindo no nosso viver diário. Primeiro, certas tribulações parecem nos esmagar como um rolo compressor. É tanta pressão que corremos o risco de perder o controle. Nesses momentos podemos nos assentar para ver qual será o resultado, ou então empenhar-nos para que a nossa perseverança produza uma paciência triunfadora. Qual tem sido a sua opção? Estamos sentando, deixando acontecer, ou estamos trabalhando, buscando, orando, buscando força de vitória? Segundo, na medida em que as tribulações produzem em nós a perseverança, ou seja, a paciência triunfadora, fortalecemos os nossos músculos espirituais nessa academia de Deus. Você hoje seria aprovado ou reprovado? Como tem sido a nossa vida? Como tem sido a nossa força? Hoje seríamos aprovados por Deus ou reprovados? Terceira aqui e última. Que tal aproveitar as tribulações que são próprias da vida humana e se aproximar mais de Deus? Não deixemos passar essa oportunidade. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e nos dê força para que nós possamos realmente estarmos buscando paciência nas tribulações e a vitória para estarmos com o nosso Deus em glória um dia, na certeza de que Ele jamais nos abandonará e nos dará a vitória. Amém? Senhor nosso Deus, nas Tuas mãos entregamos a nossa vida, que o Senhor esteja nos abençoando, nos fortalecendo e nos dando paciência e nos ajudando a vencermos as tribulações e sermos aprovados por Ti na nossa vida espiritual. Amém, Senhor.